Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carolina Doria, uma das líderes da rede de barragens da Amazônia, e eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso terceiro workshop internacional da rede de pesquisa em barragens amazônicas, hidrelétricas da Amazônia, governança, gestão adaptativa e alternativas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e também agradecer a presença dos nossos painelistas. E gostaria de passar para as nossas instruções. É importante informar a todos que os vídeos e os microfones, eles estarão, por questão de segurança, desligados, desativados, ok? Mas se você tiver qualquer comentário ou alguma questão para ser feita aos nossos painelistas, você pode colocar a qualquer momento no chat, tá bom? E é importante também colocar que nós teremos nas nossas apresentações um serviço de tradução simultânea. Basta você clicar nesse globozinho abaixo no canto direito da sua tela, que vai estar escrito interpretação, e você seleciona o idioma desejado, ok? Bom, e em nome da rede de pesquisa em barragens da Amazônia, eu gostaria de reforçar que estamos muito contentes de poder realizar nosso terceiro workshop nesse formato online. Nós tivemos um bom número de inscritos, são quase 200, o que reforça a importância da discussão do tema para a Amazônia. Nós havíamos planejado inicialmente um workshop presencial, que teve que ser cancelado em função da pandemia. Claro que seria muito bom poder encontrar todos os amigos pessoalmente aqui em Porto Velho, a previsão era que fizéssemos aqui em Porto Velho, mas a pandemia pegou todos nós de surpresa e provocou grandes mudanças nas nossas vidas, né? Com isso, o comitê diretivo da rede decidiu manter a discussão e a estrutura proposta para o terceiro workshop, só que no formato online. E eu espero que todos os presentes aproveitem bastante do conhecimento compartilhado pelos nossos painelistas, das discussões, e que novos caminhos mais sustentáveis possam surgir para a Amazônia a partir desse grupo tão qualificado de participantes. Com isso, novamente, eu dou as boas-vindas a todos e inicio a nossa programação de hoje. Então, o nosso workshop tem como tema central a gestão adaptativa e alternativas às hidrelétricas da Amazônia, e os nossos grandes objetivos são fornecer recomendações para aperfeiçoar o processo de planejamento e gestão dos impactos socioambientais desses empreendimentos na região amazônica, bem como apresentar alternativas para a energia hidráulica. Nossa proposta com isso é ir além da discussão dos impactos e focar em sugestões para melhorar o processo. Para atender esses objetivos, nós tivemos uma fase preparatória, workshop, onde nós organizamos 9 webinários com temas diferentes, falando sobre impactos de hidrelétricas, impactos sociais e políticos, impactos de pequenas PCHs, impactos de barragens no desenvolvimento local, falamos também de gestão adaptativa e impactos sobre a dinâmica hidráulica da Amazônia. Contamos nesses webinários com a participação de 19 palestrantes e participantes de diferentes países e instituições também. Com isso, nesse workshop nós pretendemos apresentar o tema proposto em 5 painéis e promover um diálogo tanto inter como multi e transdisciplinar entre as diferentes áreas de conhecimento que convergem para o tema central. No primeiro painel, a gente vai discutir o planejamento do setor energético, que é no dia de hoje. Aí, no dia 21 de agosto, o monitoramento e mitigação dos impactos. No dia 4 de setembro, a gestão adaptativa. E é importante lembrar também que no dia 4 de setembro, logo após o painel, nós temos o lançamento do e-book Aprendendo com o Sistema Socioecológico do Tocantins, que é o resultado do nosso segundo workshop, que ocorreu no ano passado. Okay? No nosso quarto painel, nós vamos discutir alternativas para grandes e pequenas barragens da Amazônia.
e logo após esse painel nós teremos a sala de vídeos, onde serão apresentadas e discutidas a percepção dos atores locais e também pesquisadores sobre esse processo de implantação de barragens e como ele pode ser melhorado, ok? E no quinto painel vão ser discutidas lacunas de conhecimento importantes para a tomada de decisão e gestão e o nosso encerramento. Sobre o painel de hoje, mais especificamente, eu vou apresentar o nosso planejamento, que é, logo após essa abertura, eu vou estar hoje, então, como moderadora, a doutora Betty Loiselle, da Universidade da Flórida, ela vai fazer a apresentação da rede, falar um pouco do histórico da rede. Em seguida, nós vamos passar para a nossa primeira painelista, que é a doutora Simone Ataide, que vai falar o que aprendemos até agora e quais são os caminhos futuros. A doutora Simone Ataide, ela é antropóloga ambiental e professora associada do Departamento de Estudos Socioculturais e Globais da Universidade Internacional da Flórida. É uma das fundadoras e líderes da rede e vem atuando na área de governança socioambiental, gestão de sistemas socioecológicos complexos, diversidade também biocultural e sustentabilidade. A seguir, nós vamos discutir qual o planejamento energético do Brasil para a Amazônia, quais os critérios e ferramentas utilizadas e disponíveis para esse planejamento que garanta o menor impacto socioambiental e quais as alternativas. E para isso nós convidamos dois painelistas, iniciando com o Dr. Alex Flecker, que é professor do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Cornell University. Ele é ecólogo e trabalha com ecologia e conservação dos rios tropicais da América do Sul há mais de 30 anos, incluindo o planejamento estratégico de bacias na Amazônia, que tem relação com o tema que ele vai apresentar hoje, que é uma abordagem de sustentabilidade computacional para navegar pelas trocas entre serviços hidrelétricos e ecossistêmicos na Amazônia. Em seguida, nós vamos ouvir o Dr. Gustavo Ponte, que é superintendente adjunto da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, onde ele atua desde 2008, e ele vem sendo responsável pelos estudos relativos a diversas tecnologias de geração e armazenamento, e ele é mestre em engenharia urbana e ambiental pela PUC-Rio. E vai falar para nós hoje sobre a matriz elétrica brasileira, mudanças e desafios para o planejamento. É importante também colocar que, ao final, nós abriremos para as discussões, lembrando que quem quiser colocar sua pergunta pode anotando no chat. Bom, nesse momento, então, eu passo a palavra para a doutora Betty Loiselle, que vai fazer a apresentação sobre a rede. Betty, então, por favor, agora é com você. Eu agradeço. Thank you, Carolina. I hope everybody can see my screen, and I'm very happy to be here today. On behalf of all of my colleagues with the Amazon Dams International Research Network, it's really a pleasure to welcome you to this virtual event. And I'd like to congratulate Carolina and her team, especially Diana, for their extraordinary efforts to adapt this event to the conditions that force us to be online and not together in Brazil as we originally planned. And so thank you in advance for all your hard work for the event today, as well as our next 4 panels that will play out in the following weeks. So I'm Betty Loiselle. I'm the director of the Tropical Conservation and Development Program, and I'm seeing that the slide that is up here is actually my last slide. And so I'm going to take the next couple of minutes just to introduce you to the Amazon Dams International Research Network. And I know many of you have been with us for almost the whole length of the network, but I know we have some new people here today. So please bear with me for the next couple of minutes as I give you a very brief introduction of the Amazon Dams Network. We're an interdisciplinary and international group made up of a diverse set of people
that are collaboratively working together to study the socio-ecological effects of hydroelectric dam construction and operation across the Amazon. And I'd like to point you as well to our website, amazondamsnetwork.org, where you can get quite a bit of additional information about the network. Our mission is to build capacity to advance inter- and transdisciplinary research and adaptive management of the socio-ecological impacts of hydroelectric dam construction across the Amazon. We have a network that consists of researchers from a real diversity of fields, including hydrologists, geomorphologists, fishery biologists, ecologists, political scientists, and so forth. We have representatives from governmental and non-governmental institutions, as well as social and civil society groups from a number of different countries, including US, Brazil, Bolivia, and Peru. We have more than 20 institutions officially connected to the network and much more than 100 participants. In the United States, the Amazon Dams Network is hosted by the Tropical Conservation Development Program at the University of Florida, and also with our colleagues at the US Geological Survey, in particular the Glen Canyon Dam Adaptive Management Program, where we have Ted Mellis and Lucas Barr as two of the leaders in that institution. In Brazil, we have a number of universities associated with the Amazon Dams Group, but in particular, let me highlight the Federal University of Rondônia and Carolina Doria, as well as the Federal University of Tocantins and LNAG Marquez there. And in Bolivia, the leaders are researchers from the Amazon University of Pando, and Marlise Arteaga Gomez Garcia is coordinating our Bolivian group, and a relatively new addition to the Amazon Dams Group, and we're very much happy to have them with us. We operate in a variety of different ways with activities, including research activities, working groups, where we develop projects together, frameworks, different kinds of approaches, publications, including reports, as well as peer-reviewed journals. We have a very active social network with a Facebook page, a WhatsApp group, email group, and so forth. We have done a lot of teaching and training along the way in online courses and webinars and other classes at the various institutions. And we have a number of workshops and events, such as the one that we're having today. The network is funded by a number of different sources, but most importantly, sources from the United States and from Brazil. And on this slide here, you can see a number of the various projects and their funders, including the National Science Foundation in the US, the University of Florida, and in Brazil, CAPES and Fundo Casa and ICS, among others. So a number of institutions have been supporting our efforts. And as I mentioned, I think earlier, we have been at this for about 10 years, and this is just an abbreviated timeline of the activities that we've done over the years. And one could say that it really began in 2009 with putting some people together in a course in Brazil, and very influential in 2010 when LNAG Marquez came to the University of Florida, reminded us how water unites us all together. From 2010, we formed some groups together, had 2 international workshops in Brazil. With NSF funding, we had a workshop in the Glen Canyon Dam area where we learned from that system in 2017. We traveled to Palmas in Brazil in 2018 and learned about the system with the Lajeado Dam and its impacts in the region. And in 2019, we went to Cobija in Bolivia and Pando. And now we're here today with you. And again, thank you for joining us. We hope you can learn a lot from today's event. We look forward to your participation, and I very much look forward to our speakers from today. So thank you very much, and I'm going to stop my share and give it back to Carolina. Obrigada, Beri, por sua apresentação. Agora a gente vai passar a palavra para a doutora Simone Taide, agradecer novamente pela sua apresentação, e que vai, então, fazer a nossa
palestra de abertura. Simone, agora é com você. Ótimo, ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a Beri e a Carolina pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer a todos os participantes e líderes da Rede Internacional de Pesquisa em Barragens Amazônicas por esse caminho trilhado nos últimos 10 anos, que a Beri acabou de nos lembrar que já faz 10 anos que a gente tem trabalhado junto e aqui estamos nesse encontro virtual, que era para ser um encontro presencial, incluindo a participação de várias pessoas de comunidades locais, de pessoas atingidas pelas barragens e de comunidades, de vários atores sociais, que é uma marca registrada da rede, é esse diálogo inter e transdisciplinar que a rede visa propiciar para melhorar o entendimento e a gestão desses impactos, incluindo, claro, o planejamento energético e as alternativas às hidrelétricas, que é o principal tema desse workshop, que hoje estamos aqui compartilhando o primeiro painel. Obrigada a todos também por estarem aqui hoje, participando do nosso workshop, desse primeiro painel. Eu vou começar aqui a minha apresentação com um breve roteiro. Eu estou apresentando em português hoje, vocês têm a tradução simultânea para quem quiser escutar em inglês, mas eu também coloquei uma parte, os principais tópicos aqui em inglês, com letra azul, para vocês poderem acompanhar o pessoal que fala inglês. E o pessoal que fala espanhol consegue acompanhar pelo espanhol, pelo português, ou o portunhol, que a gente fala bastante junto aqui. Eu vou começar, então, falando um pouco da energia no Brasil, né? Depois vou falar da energia hidrelétrica na Amazônia. Só um minutinho aqui que eu tenho que fechar, porque os controles continuam aparecendo para mim. Eu vou discutir um pouco o que a gente aprendeu nesses últimos, vamos dizer, 10 anos de pesquisa, e a partir de um artigo que a gente publicou ano passado, eu vou fazer uma síntese sobre o que a gente aprendeu, quais são as principais lições aprendidas e a indicação de caminhos futuros. Bom, sobre energia no Brasil, o que é importante a gente saber nessa síntese? O Brasil é considerado realmente um líder global em energia e meio ambiente, ele é rico em diferentes fontes, e uma das principais fontes, principalmente para a geração de eletricidade, é a energia hidrelétrica. Além, claro, das outras fontes que a gente chama de fontes renováveis, que são a energia eólica, a energia solar e a biomassa. No Plano Decenal de Expansão de Energia da EPE, hoje a gente tem aqui com a gente em seguida o Gustavo Ponte, da EPE, que vai nos estar dando mais informações provavelmente sobre o PDE e sobre o planejamento energético e o planejamento da energia elétrica no Brasil. A gente tem projetado que a participação das fontes renováveis ela vai atingir até 81% na geração de eletricidade. E quase metade da matriz energética total, que inclui outras fontes, claro, como vocês devem saber, incluindo transportes, incluindo petróleos, derivados e outras fontes. A nossa matriz ela é fortemente dependente para a geração de energia elétrica da energia hidrelétrica, que vem dos rios, né, essa energia hidráulica, em torno de 61%. Porém, o que a gente tem hoje? Crescentes ameaças e incertezas através das mudanças climáticas e incertezas sociais e socioambientais. Vamos considerar, inclusive, o nosso panorama aqui, o nosso contexto de pandemia e pós-pandemia, que também traz uma grande incerteza para o nosso sistema, né? Sistema socioecológico complexo, que é esse sistema amazônico, o que hoje a gente tem uma grande expansão que está indo para a Amazônia na geração de energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica ela é considerada uma fonte renovável, né, e uma fonte, vamos dizer, mais limpa de energia por causa das baixas emissões de gases do efeito estufa em contraste com outras fontes geradoras. No entanto, isso tem sido bastante discutido
pelo nosso entendimento hoje dos impactos significativos socioecológicos e outros impactos sociais, incluindo violação de direitos humanos, impactos socioambientais da geração de energia hidrelétrica que a gente tem que considerar quando a gente faz as escolhas e a tomada de decisão. É isso que a gente vai estar discutindo um pouquinho mais em detalhe hoje. Eu trago esse slide aqui, que foi cedido pela nossa colega da EPE, a doutora Ângela Livino. Eu não vou me ater em muito detalhe, vocês podem encontrar o slide e também todas essas informações no PDE, vocês podem acessar aqui através desse link, tenho certeza que o Gustavo vai estar nos colocando aí os links para a gente acessar o PDE. Eu só queria aqui enfatizar duas coisas. Na matriz de energia elétrica em 2029, vocês podem ver a grande contribuição ainda da energia hidrelétrica, né? E que vai chegar a 81% dessa energia renovável, da energia elétrica, em comparação com a energia não renovável. E em termos de grandes hidrelétricas, houve uma atualização nesse PDE de planos passados. E a gente pode ver que na Amazônia a gente tem 3 grandes hidrelétricas planejadas que estão em diferentes estágios de licenciamento, que são a Tabajara, que é na bacia do Rio Madeira, o Rio Machado mais especificamente, Bem Querer, que é em Roraima, e Castanheira, que é no Mato Grosso. É só para a gente ter esse parâmetro que tem essas 3 grandes hidrelétricas em curso atualmente na Amazônia. Por que a Amazônia? Eu não vou me ater aqui a muitos detalhes, mas o potencial de geração de energia hidráulica em outras bacias do Brasil ele já foi praticamente esgotado. Então, hoje a gente tem um grande potencial ainda na Amazônia a ser explorado, o que favorece essa expansão da geração para a Amazônia. Aqui a gente tem nesse mapa mostrando as principais bacias amazônicas, né? Bacia do Rio Tocantins, onde a rede atua, a bacia do Rio Xingu, a bacia do Rio Tapajós e a bacia do Rio Madeira. Em relação às grandes e pequenas hidrelétricas, você vê aqui grandes e pequenas planejadas, inventariadas e em operação. O que a gente tem uma grande problemática é a negligência, né? Ou até a gente tem um pouco conhecimento dos impactos cumulativos que acabam sendo ignorados em instrumentos de licenciamento e nos planos de desenvolvimento, que são muito ainda na lógica de projeto a projeto. Vamos continuando aqui para passar para as principais lições aprendidas agora. Essa parte das lições aprendidas, dos temas integrativos que a gente vai estar discutindo, compartilhando com vocês, é fruto de um trabalho desenvolvido pela rede, pelos integrantes da rede, líderes da rede, participantes, publicado nesse artigo do ano passado, onde a gente fez uma revisão de literatura, principalmente das pesquisas acadêmicas realizadas na Amazônia, fizemos uma análise de concorrência, analisamos o financiamento em instituições para pesquisa em hidrelétricas na Amazônia e, finalmente, compartilhamos uma síntese de conhecimentos com lacunas e oportunidades para essas pesquisas. Então, a gente identificou nesse trabalho, eu queria só colocar para vocês, disponibilizar aqui nesse link que vocês podem acessar a publicação que foi traduzida completamente para o português e inglês, clicando no link e na página da rede está disponível aí para vocês depois consultarem. Através, então, desse trabalho, nós identificamos 3 grandes áreas de pesquisa interdisciplinar que caracterizam essa pesquisa acadêmica em hidrelétricas na Amazônia. Elas são a governança e o desenvolvimento socioeconômico, a temática, todas as temáticas são transversais e elas têm um overlap, né? Elas têm uma superposição. Os processos biofísicos e socioecológicos e energia e infraestrutura. E também identificamos, através dessa análise de redes sociais e análise de concorrência que fizemos, alguns campos com oportunidade para a inovação da produção do conhecimento interdisciplinar. Alguns exemplos, entre outros campos que a gente identificou, são, por exemplo, a ciência e tecnologia verde e sustentável e categorias de energia e combustíveis. Depois a gente vai comentar um pouco sobre essas oportunidades aí que
que aparecem nessa nova fase de pesquisa em hidrelétricas que a gente agora inicia, a partir daquilo que a gente já conhece, né? Aqui eu fiz um resumo dessas 3 áreas, do que a gente encontrou, uma síntese do conhecimento e das lacunas. Então, iniciando pela parte de governança e desenvolvimento socioeconômico, a gente hoje sabe que a implantação de hidrelétricas ela é acompanhada por uma série de conflitos sociais e socioambientais, uma judicialização de processos, acompanhada de violação de direitos humanos, impactos e violência diferenciados por gênero. É um campo também que a gente pode avançar mais, são algumas lacunas ainda persistentes, com destruição de meios de vida, locais sagrados, de comunidades tradicionais e indígenas. A gente precisa revisar essa definição de atingidos, é urgente revisar a definição de atingidos, e a gente vai comentar mais sobre isso depois, na conclusão, para a caracterização dos impactos e a compensação. Então, ela é muito importante, porque ela tem uma implicação muito forte na compensação de quem é afetado. Houveram inovações sociais muito interessantes que a gente pode perceber, principalmente com os estudos de caso da bacia do Rio Madeira e dos rios, do Rio Telespires e do Rio Xingu, principalmente em relação a Belo Monte. A gente pode dar o exemplo do Conselho Ribeirinho, que foi uma inovação social bastante grande, uma inovação institucional, e também inovações vindas por parte dos povos indígenas, com a elaboração de vários protocolos de consulta aí para melhorar os processos de consulta, que são bastante deficientes na implantação de hidrelétricas. A gente tem lacunas de comunicação entre ciências, populações locais e tomadores de decisão, diferentes direções, é multidirecional essas lacunas de comunicação. Efeitos na saúde também são multidimensionais, é importante a gente considerar, principalmente em termos de pandemia, esse conceito de saúde única ou uma saúde que considera a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde dos animais em conjunto. E, por fim, também um resultado, uma conclusão importante, né, que a gente verificou, é que o desenvolvimento socioeconômico, né, e barragens dessa temática, o crescimento econômico, ele é temporário durante a fase de construção das barragens, para muitos estudos de caso, e ele não é acompanhado por outros índices de desenvolvimento, como, por exemplo, desigualdade social, educação, né, e outros índices de desenvolvimento, como taxa de fertilidade e problemas sanitários e trabalho infantil. Aqui é só um exemplo dos protocolos de consulta desenvolvidos por povos indígenas e comunidades locais na Amazônia. A gente tem vários, incluindo de populações afrodescendentes, quilombolas no Brasil. Muitos desses foram derivados da necessidade de ter esses protocolos para processo de implantação de hidrelétricas e outros grandes obras de infraestrutura. E aqui o exemplo do Conselho Ribeirinho de Belo Monte, que também é um exemplo de inovação social. Nos processos biofísicos e socioecológicos, a gente tem uma ênfase, né, para enfoques sistêmicos e modelos hidrológicos em escala de subbacia e bacia amazônica. Isso a gente não tinha 10 anos atrás, hoje a gente tem, né? A gente tem essas ferramentas. No entanto, a gente precisa ter essas ferramentas e esses modelos mais integrados com modelos, com as mudanças que a gente vê que estão acontecendo em termos socioambientais e sociais e climáticas. A gente sabe que hoje em dia 1/3 da biodiversidade de peixes de água doce do mundo está ameaçada por questões de implantação de barragens, exatamente por essa quebra de conectividade que a gente observa na Amazônia entre Andes e Amazônia, muito importante. Um entendimento limitado ainda da ecologia de fluxo, essas relações, inter-relações ainda, o nosso entendimento é limitado sobre ecologia de fluxo e diversidade de espécies de peixes, os nexos entre água, energia, bem-estar socioambiental e segurança alimentar. A falta de dados consistentes e monitoramento de longo prazo é um problema que a gente já sabe na Amazônia, eu acho que os colegas vão comentar. As lacunas de entendimento sobre os impactos cumulativos e efeitos em cascata das hidrelétricas.
E há também a questão das emissões dos gases de efeito estufa, são subdimensionadas e os horizontes temporais são inadequados às políticas climáticas e energéticas das quais o Brasil participa e implementa, tanto nacional quanto internacionalmente. Aqui são 2 exemplos de colegas da rede, aqui da professora Elizabeth Anderson, aqui da Florida International University, e aqui um artigo também liderado pela professora Carolina Doria, aqui mostrando essa perda de conectividade entre os Andes e a Amazônia, e aqui mostrando que essa perda de conectividade, ela é acompanhada por uma perda de diversidade, por uma perda de conhecimento, por um empobrecimento de meios e modos de vida de populações ribeirinhas e indígenas. Vamos aqui para o próximo. E, finalmente, na temática de energia e infraestrutura, a gente tem alguns aspectos para destacar em relação, principalmente, à proliferação de pequenas centrais hidrelétricas na Amazônia. É um fato hoje que a gente tem que se ater mais, porque não são só as grandes, são as pequenas também. E os impactos cumulativos, eles não são bem entendidos, são subdimensionados no planejamento. A gente precisa estar avançando mais as pesquisas nesse campo para informar as políticas públicas. As linhas de transmissão também, elas são a avaliação, o licenciamento e a avaliação do impacto dessas linhas de transmissão são efetuados de forma desarticulada do planejamento energético em geral. A necessidade de estudos integrados sobre perdas e ganhos, os trade-offs, famosos trade-offs que a gente fala entre diversas opções de geração, bem como em cenários de riscos e custos de produção afetado por mudanças climáticas. A gente tem também, do ponto de vista econômico, hoje a gente sabe que as hidrelétricas elas custam muito mais do que o planejamento inicial, do que os orçamentos iniciais, e pode ser até de 90% a mais do custo inicial. Se você coloca isso na ponta do lápis, talvez essas hidrelétricas não fossem... não é um real underdimensionamento desses custos, um subdimensionamento dos custos, fazendo com que isso inviabilizaria os projetos do ponto de vista econômico se fossem calculados. E oportunidades também de aperfeiçoamento tecnológico de usinas em funcionamento, com novas turbinas, novas tecnologias que podem aí estar ajudando a gestão das usinas que já estão em funcionamento. Aqui só essas temáticas de linhas de transmissão e pequenas centrais hidrelétricas. Vamos passando. Aqui a gente também evidenciou nesse artigo a importância do financiamento para a pesquisa em energia hidrelétrica e a importância da liderança dos cientistas brasileiros nesse campo. Há um destaque do financiamento das agências de pesquisa brasileira em todos os níveis, seja da produção da graduação, da produção da pós-graduação também, principalmente liderados pelo CNPq, pela CAPES e pelas agências aí mais regionais, e também a importância das universidades e das instituições de pesquisa nacionais e amazônicas na produção de conhecimento nessa área. A gente tem que valorizar. Aí, já partindo agora para uma conclusão, quais são as principais lições aprendidas? Eu coloquei nesses 3 grandes tópicos as lições aprendidas e depois a gente vai partir aí já para os caminhos futuros. Então, é bem claro, hoje em dia, esse caminho sustentável que foi criado pelas grandes e pequenas barragens construídas nos rios amazônicos, do ponto de vista tanto social como econômico e ambiental também. A gente tem lacunas na comunicação, lacunas persistentes na comunicação, que são entre a ciência, ou seja, interdisciplinares e transdisciplinares. Lacunas transdisciplinares na comunicação entre ciência e sociedade, entre sociedade e setor privado, governo e tomadores de decisão. A gente tem que empreender aí esforços necessários para preencher essas lacunas. E, por fim, é muito importante a gente se afastar da escala de projeto para adotar abordagens de planejamento de pesquisa estratégicas, regional e de bacia. Isso aí a gente já sabe, são lições aprendidas, mas é importante a gente estar reforçando e implementando. Quais são alguns caminhos futuros, então?
tendo em vista esse panorama, tendo em vista o contexto atual que a gente se encontra, a gente precisa viabilizar a discussão ampla e democrática sobre as escolhas da matriz energética no Brasil e nos países amazônicos, e estar criando oportunidades para a participação social dentro, por exemplo, dos planos e dos inventários de bacia, revisar e aperfeiçoar os conceitos e políticas definindo o que e quem é afetado. Então, a área de influência direta, indireta, a jusante e a montante das barragens e as populações afetadas, isso a gente precisa estar redefinindo e estudando. Tem vários estudos atuais que podem nos ajudar nessa direção. Aí uma agenda de pesquisa bem importante para a gente. Implementar planejamento territorial participativo antecipado, que é o que a gente chama de early planning, né? Você preparando os territórios para receber os impactos depois de uma tomada de decisão adequada com participação social. Onde podem ser implementadas as barragens e como preparar os territórios. Fortalecer o diálogo, capacitação multidirecional, aquilo que a gente falou na lacuna de comunicação, a gente tem que fortalecer esses diálogos aí multidirecionais entre sociedade civil, as minorias socioculturais e as agências governamentais. A criação e o fortalecimento de comitês técnicos independentes para avaliar e monitorar os processos. Aí a gente pode estar se espelhando, a gente pode estar aprendendo com outras experiências internacionais nesse sentido. Os Estados Unidos têm experiências relevantes, mas outros países também. Por exemplo, com a abordagem da gestão adaptativa, que vai ser uma temática que vai ser abordada aqui nesse workshop, em painéis futuros, nesse nosso workshop. Apoio à ciência em instituições brasileiras e amazônicas, incluindo parcerias nacionais e internacionais, é muito importante fortalecer, então, as instituições que estão na Amazônia aí, onde os impactos, onde os processos de planejamento estão ocorrendo, e a garantia de defesa dos direitos socioambientais, a disponibilidade do acesso antecipado à informação e a ampliação dos espaços de participação da sociedade civil no processo. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar hoje, como uma fala aí introdutória ao nosso workshop. Muito obrigada a todos e as perguntas eu acho que vão ser no final. Eu passo então agora a palavra de volta para a Carolina Doria. Obrigada a todos. Obrigada, Simone, por sua apresentação, deu uma visão, né, um overview do que nós estamos observando com relação às hidrelétricas da Amazônia. E agora, então, a gente passa para esse segundo momento do nosso painel de hoje, e eu vou passar a palavra para o nosso primeiro painelista, o Dr. Alex Flecker. Okay. So can you see that okay? Okay. Yep, yes, that's fine. All right, Sim. well, yes. First of all, just thanks so much for the invitation to Carl and others. And of course, it's too bad that we aren't in Brazil, but or at least I'm not. All right. But you know, obviously the most important thing is that people are doing well. Okay, so I want to just talk today about work that we're doing around strategic planning of hydropower in the Amazon, all right? And I'm going to follow up on maybe a couple of the points that Simone mentioned, right, in her introduction here. And so what we're going to do is talk about work that we're doing on trade-offs between hydropower and ecosystem services, and we'll use what we call a computational sustainability approach. All right, so computational sustainability is an emerging field of computer science that uses state-of-the-art computation to tackle complex sustainability challenges. And those challenges include things like biodiversity conservation, poverty mitigation, materials for renewable energy. And one of the real leaders in this field is Carla Gomes, who's my close colleague at Cornell in computer science. And together we've formed what we call the Amazon Dams Computational Sustainability Working Group. So it involves about 35 people or so with different areas of expertise, and some in academia, others outside of academia.
Okay, and so again, so I'm going to describe some of the things that we've been thinking about. All right, so as you all know, hydropower is expanding in the Amazon. So the numbers that we use is that there's about 150 existing dams or dams that are under construction. And then there's about 350 proposed dams. And I'm talking about dams that are larger than a megawatt. And one thing to notice is that dams are getting larger. And larger dams means dams on larger rivers, and dams on larger rivers are likely to have larger impacts. All right, so there's all kinds of known impacts of large dams, and so some of these are listed here. And I just want to point out social disruptions, which are not in this analysis I'm going to talk about, but I don't want to minimize, of course, all right, the utter importance of that. All right, so what at least got me first thinking about strategic planning in the Amazon was work that we were doing in Ecuador that had nothing to do with hydropower. And we were working in this region around Cascada San Rafael, which had been this incredibly magnificent waterfall in Ecuador. And over about a 5-year period, we watched what was the largest hydropower project going in Ecuador, the Cota Sinclair project. And this project was inaugurated at the end of 2016. And one of the things that you don't see from that last picture, right, is hopefully captured here. And so this is a Google Earth image, and you can see that the Rio Coca, all right, goes around a large bend. And the idea was to take, during at least parts of the year, about 90% of the river and shun it underground through tunnels and turbines. And then it came out about 65 kilometers downstream. Whoops. And so anyway, at the end of this large 65 kilometer bend, and then I'll just point out Reventador, and Reventador is one of the most active volcanoes in the world. So it's this area of incredible seismic risk and volcanic activity, and that really got me thinking a lot about where you place dams, and aren't there better ways to think about where you put these things? All right. So the kinds of questions that we've been addressing as a group are, what are the cumulative effects of multiple dams on ecosystem services? And then asking about different configurations of dams. We're interested in the trade-offs between hydropower yields and ecosystem services. Are some combinations of dams better? And by that, I mean less impactful than others. And then are there foregone benefits? In other words, lost opportunities as a result of the lack of uncoordinated hydropower planning. Okay, so it's clearly a big challenge to quantify relevant ecosystem services, and these services are going to vary, of course, with position in the river network, and we can see that quite clearly with sediments. And so this sediment map, which I think a lot of you are familiar with, all right, shows rivers that are scaled not according to discharge, but they're scaled according to how much sediment is transported in the main stem of the Amazon. And so most of the sediment is then generated in the west. And you can see that there's rivers that are similar in terms of discharge. So the Negro and the Madeira, for example, similar in discharge, but have very different contributions of sediments into the Amazon. All right, so now the core piece of our analysis here is, it's a trade-off analysis, and I'm going to walk you through how we're doing this. All right, so two axes. All right, on the x-axis is a hydropower energy value, and then on the y-axis is an ecological value. And the ecological value you can think of as being a portfolio of ecosystem services and environmental criteria. And so what I'm going to do is I'll show you an example using connectivity. And so we'll start out within a river network that has no dams on it at all. So it's in this corner. And so it has high ecological value, but it isn't generating any electricity.
And then the other extreme is down in this corner here. So it's that same river network. Now it's full of dams. And so it's generating lots of power, but it's doing so at a big environmental expense. All right, so now what we'll do is we'll just slide from right to left along this x-axis. And as we do that, what we can do for any energy value is we can say, what's the configurations of projects, of dams that are going to yield that hydropower, that amount of hydropower, but do so with the least disruption to this environmental portfolio. In this case, the least disruption to connectivity. And then as we fill that out, we generate what's an optimization front that's known as a Pareto frontier. So that's shown here. And just keep in mind that for any particular energy value, there's, again, different combinations of dams. And so here's for a particular energy value, and what you can see then, all right, is that this one combination of projects that's below the Pareto frontier, it's suboptimal. It's dominated by what we'll say are better solutions that are generating the same amount of electricity, but doing so with less disruption, in this case, to connectivity. All right, and so again, using this kind of approach, we could ask whether or not some configurations are better than others. And so here's two hypothetical sets of configurations. Once again, they're generating similar, they would generate similar amounts of electricity, but the combination on the right is doing so with less fragmentation, less disruption in terms of connectivity. All right, so the first analysis that we did along these lines, and this is an analysis for connectivity, and we did this for 3 subbasins, the Marañón, the Napo, and the Ucayali. And so you can see on the left bottom, all right, the fully connected river basin. And then here on the right shows you what connectivity is left if you build out all dams. And then you can see for this solution, see where we are on the Pareto frontier. Okay, and now what we'll do is, in this case, we're gonna strategically strip out 7 dams from this analysis. We take them out, and what you can see then is that you actually open up, gain a lot in terms of connectivity, but you don't lose very much in terms of the hydropower yield. All right, and now we're going to just move to one other place in the Pareto frontier. In this case, what we're doing is we're just leaving in dams that are high up in the river network or above dams that already exist. All right, so from this approach, we can then start to get a sense of what are worse versus better locations, but this is purely from the perspective of connectivity, and that's a really important point here, all right? So in this case, we're only talking about from a connectivity perspective, but anyway, the worst locations would be close to main stems on large tributaries, and especially if they aren't generating much electricity. And then the so-called better locations would be locations that are far from main stems, not on large tributaries, and in particular, if they're upstream from operational dams, because those operational dams have already fragmented the river network. All right, so now computing the Pareto frontier for all Amazon dams is computationally really challenging. And so, this is where, again, my close colleague Carla Gomes and her group, all right, has really gotten to work, all right, and the number of all proposed dams of combinations, all right, is something like 10 to the 105th. That's just a crazy huge number, all right? And just for perspective, the number of seconds since the Big Bang has been estimated to be about 10 to the 17th. So again, her group has worked through algorithms to try and, again, sort through this tremendous number of combinations. All right, so far we've completed the computational framework to approximate the Pareto frontier for the whole Amazon. And I'll tell you very quickly about work with 6 criteria, and those are energy, connectivity, sediment transport, fish biodiversity, greenhouse gas emissions, and then the degree of river regulation. And this analysis involves over 4 million river segments. All right, so I'm going to give you 3 very quick messages. And the first one is that there's a real cost to
coordinated planning. So let's step back now over 100 years. And 1913 was when the first dam was constructed in the Amazon. And so we can step back in that time, and let's now construct a Pareto frontier with all existing today dams that exist today and all proposed dams. All right, so this is our original Pareto frontier, if you will. And then we can start to look at how things have progressed over time. All right, and I'm showing you this for connectivity. So we can see until about a decade ago, the Amazon was pretty well connected. But then in the last decade, there's been this construction of projects in main stem rivers, all right? So in the Madeira with the San Antonio and João dams, the Belo Monte Dam and the Xingu. And so here we are today in 2020. And by looking at how far we've diverged from this original Pareto frontier, we have a method to ask about what are some of the losses, the foregone environmental benefits or the lost opportunities from the lack of coordinated planning. Now, maybe 50% connectivity is perfectly fine from a societal perspective, all right? So, I mean, I'm not sure what what's acceptable, all right? But another way that you can think about this in terms of just lost opportunity is in terms of energy. And so at 50% connectivity, again, with coordinated planning, as much as 3 to 4 times the amount of hydropower could have been produced, all right, at a level of 50% connectivity. All right, so here's now the Pareto frontier moving forward. And it's important to, again, for coordinated, it's important for there to be coordinated planning so that we don't, again, diverge, all right, further from this original Pareto frontier. And then I'm just showing you Pareto frontiers for a whole set of other criteria. So again, we've looked at connectivity. Let's look at sediment transport in the right top. Sediment transport hasn't diverged a lot from the original Pareto frontier, but there's a lot of space, all right, with bad planning or the lack of planning, all right, to diverge from that. All right, very quickly, message 2 is that the choice of criteria matters. So what I'm showing you now is not a Pareto frontier, but what this is, it's a rank frequency plot. So it's taking, in this case, every dam in the Amazon or proposed dam, and it's asking, what we're asking is how often do they show up in optimal solutions? And if we only look at connectivity, about half of the projects actually always show up in the optimal solutions. And these are projects that are way up in the river network, or they're right above dams that already exist. All right, but things change as we start to add criteria. And this is why adding criteria and having diverse criteria are important. And what you can see is as soon as you start to have a richer set of criteria, you can see now all of a sudden that there's really few dams, all right, that are frequently in these optimal solutions. And this color coding on the right is just taking these projects on the left, all right, and seeing how they've switched around in position. And you can see very few dams are now frequently in optimal solutions. And on top of that, some that at one point were always in the optimal solutions are now never in the optimal solutions. All right, and then the last message here is that the choice of scale really matters, all right? And so I'm trying to link into at least one of the points that Simone brought up in her introduction here. And so here's on the left, once again, this is a rank frequency plot. So it's showing you how often particular projects show up in the optimal solutions. And now we're just considering dams, all right, in the Western Amazon and the Ucayali, the Marañón, and the Napo. And so there's about 140 dams here, and you can see what that looks like. And then we redo the analysis at the scale of the whole Amazon. And what we see then is that a lot of these projects that were once very frequently in the optimal solutions are now, in some cases, never in these optimal solutions. So the choice of scale is really going to influence our perception of what seem to be better versus worse projects. All right, and so just to wrap up, and I'm sorry I've run over, right, is that a trade-off optimization approach can provide insights into whether or not some dams might be less impactful. Choosing the criteria carefully matters.
thinking about scale very carefully matters. And then the biggest point of all is that planning dam by dam, so uncoordinated planning, is always going to result in suboptimal solutions with lost opportunities for less impactful outcomes. Thank you. Obrigada, Alex. Thank you, Alex, for your presentation. É sempre um prazer ouvi-lo e com uma proposta de planejamento para poder otimizar as escolhas e minimizar os impactos sobre os serviços ecossistêmicos. Obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Agora eu vou passar então a palavra para o Dr. Gustavo Pontes. Gustavo, então a palavra é com você. Pronto. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. Em nome da EPA agradeço. E parabenizo os colegas de painel pelas excelentes apresentações. E, bom, é uma boa oportunidade de compartilhar um pouquinho dos estudos da EPE e ouvir a participação de todos. Bom, começando, falando um pouquinho sobre quem é a EPE, é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem o papel de realizar estudos, estatísticas, de forma a subsidiar a tomada de decisão pelo Ministério de Minas e Energia, que é o responsável pela política energética nacional. E como é que nós fazemos isso? Por meio de relatórios, notas técnicas, vídeos. Nosso canal do YouTube é bastante rico. Nosso webmap, que está disponível no site, ele tem um conteúdo interativo com várias camadas também. Temos um conteúdo voltado ao público infantil. Somos bastante ativos nas nossas redes sociais. E o papel da EPE, ele não se restringe ao planejamento elétrico. Nós estudamos o planejamento energético como um todo. E aí, envolvendo as áreas de petróleo, gás, biocombustíveis, as diferentes fontes, ações de eficiência energética, enfim, várias frentes de trabalho. Sempre com esse olhar de subsidiar a tomada de decisão e fornecer informações para todos os entes do setor de forma a reduzir a assimetria de informação, para que todos tenham acesso à informação de maneira homogênea e possam tomar suas decisões bem fundamentadas. E falando sobre um estudo recente nosso, que está inclusive em consulta pública, é o PNE 2050. É um estudo em que a gente apresenta um olhar de mais longo prazo do planejamento energético, e ele, mais do que apresentar números ou estimativas de diferentes fontes, ele traz um olhar de perspectivas, de quais serão os desafios dos próximos 30 anos, considerando as questões climáticas, a descentralização da geração, a digitalização, que é tão importante hoje em dia no setor, e traz ali uma série de desafios e recomendações para que a gente consiga superar esses desafios e novas tecnologias, recebê-las bem, e de forma a estarmos preparados para o futuro de longo prazo. E é importantíssima a participação do público nessa consulta, que vai até 13 de outubro. Aqui eu deixei os links encurtados para os vários documentos que eu vou apresentar ao longo dos slides. E, bom, falando um pouquinho mais sobre o planejamento elétrico agora, a doutora Simone já apresentou alguns números, né, já facilitou a minha vida. Quando a gente olha o Plano Decenal de Expansão da Energia, o PDE 2029, e compara a matriz atual com a matriz estimada para o futuro, o que a gente enxerga é que as hidrelétricas elas continuam representando uma grande parcela da nossa capacidade instalada, mas muito menor do que atualmente, e as fontes eólica e solar vêm ganhando uma grande participação na matriz. Isso pode ser observado também nos resultados dos leilões de energia. Esse gráfico ele mostra que a cada ano os vários leilões que foram realizados, que os montantes contratados nas barras, e essas linhas são os preços da energia que foi contratada. Então, o destaque maior vai para essas linhas amarela e azul,
que representam a contratação das fontes solar e eólica nos últimos leilões, com expressiva redução de custos, e até por isso mesmo elas vêm ganhando uma participação cada vez maior na matriz. Porém, são fontes de geração não controlável, é uma geração variável, e essa participação cada vez maior dessas fontes, somada à redução da participação das hidrelétricas, e considerando ainda que as hidrelétricas mais recentes e aquelas que estão previstas no nosso horizonte, em geral, são hidrelétricas a fio d'água, ou seja, sem grandes reservatórios de acumulação que nos permitam acumular energia e operar o sistema de uma forma mais tranquila como era no passado. Então, nesse gráfico fica nítido como nos últimos anos a capacidade de armazenamento do sistema elétrico brasileiro ela tem sido reduzida se comparada à nossa carga de energia. Então, todas essas mudanças pelas quais a gente vem passando nos trazem novos desafios para o setor e, para superar esses desafios, a gente estuda novas tecnologias que possam fazer frente a essas mudanças, né, como resposta da demanda, usinas termoelétricas flexíveis, modernização das hidrelétricas existentes e soluções de armazenamento também. E mais um resumo aqui do PDE 2029, a gente vê aquela queda na participação das hidrelétricas convencionais e um aumento expressivo das demais renováveis, aí incluindo PCHs, eólica, biomassa e solar, né? E quando a gente fala das hidrelétricas convencionais, de fato a Simone já mostrou ali, tem algumas hidrelétricas que a gente enxerga no nosso radar, que a gente vê alguma perspectiva de possível entrada nos próximos 10 anos, mas lembrando que esse planejamento ele tem um caráter indicativo. Não quer dizer que esses números que estão aqui, essas usinas que estão aqui, vão necessariamente acontecer. São perspectivas que nós enxergamos com determinadas premissas e com as informações disponíveis atualmente. Mas é curioso que quando a gente compara os planos decenais passados, a gente vê várias mudanças decorrentes desses novos desafios. Algumas dessas hidrelétricas estão sendo postergadas, dadas as dificuldades, os estudos relativos a elas, e ainda assim, mais uma vez, o caráter indicativo. Essas novas usinas elas só vão ser licitadas caso elas consigam a licença ambiental. Muitas delas ainda estão em estudo, né? Então, fica aí, claro, o caráter indicativo do planejamento. E, bom, falando um pouquinho sobre outros estudos, né, eu comentei que para fazer face aos desafios do futuro, a gente tem que entender bem as tecnologias do futuro. Então, nós estamos publicando uma série de fact sheets, são documentos curtinhos com as principais mensagens sobre cada assunto. Então, ontem saiu um sobre gás natural e as oportunidades que nós temos com a nova lei do gás que está em tramitação no Congresso. Outro sobre fotovoltaica, mostrando o impacto da variabilidade da produção solar e o que isso representa para o setor. O mesmo para a eólica. E em cada um desses documentos nós colocamos links para outros documentos em que nós detalhamos melhor as metodologias que estão aí por trás. Então estamos estudando também a nova fronteira das eólicas no mar, que é algo que alguns países já fazem, o Brasil ainda não explora, mas tem uma série de desafios para que isso aconteça também. Estudos, por exemplo, de resposta da demanda, que ao invés de se acionar uma termoelétrica para atender aqueles momentos de maior demanda, pode-se estimular o consumidor a reduzir ou deslocar o seu consumo de energia. Alguns estudos também sobre usinas híbridas, combinando os potenciais eólicos e solares no Brasil, que em algumas regiões existe uma certa complementariedade de recursos. Também aproveitar as hidrelétricas existentes para, por exemplo, usar fotovoltaicas flutuantes. Deixo aqui um link para um documento que nós abordamos os desafios para isso. Temos nos debruçado também sobre usinas hidrelétricas reversíveis, que são aquelas hidrelétricas com 2 reservatórios e que permitem o bombeamento e o turbinamento da água, uma melhor gestão e uso desse recurso. E também
o armazenamento em baterias eletroquímicas, que é algo que vem ganhando bastante destaque nos sistemas elétricos mundo afora. E, bom, como esse evento a gente está falando de planejamento energético focado na Amazônia, eu não poderia deixar de falar também dos sistemas isolados. Todos esses estudos, principalmente o PDE, ele é muito voltado ao planejamento do sistema interligado, ou seja, até onde a rede de transmissão chega. Mas na região norte, principalmente, ainda existem diversas localidades que não estão conectadas a essa rede. E aqui nesse mapa a gente pode ver as 270 localidades, e a rede ainda não chegou lá, muitas vezes por razões técnicas ou econômicas, né? Então, é uma região muito grande, representa 40% do território nacional, uma baixíssima ocupação demográfica, o consumo é relativamente baixo, embora seja uma grande área, é menos de 1% do consumo de energia de todo o país. E a gente tem nessa região até mesmo Boa Vista, que é uma cidade maior, que é a única capital ainda não conectada ao sistema elétrico brasileiro. E todas as localidades elas são atendidas por geração local. E quase sempre ainda usinas a óleo diesel. Uma geração bastante cara, com diversos impactos socioambientais, e que por isso essas localidades elas merecem um olhar diferenciado, um planejamento mais regionalizado, ponto a ponto, né? E esse planejamento ele fica a cargo da EPE, e anualmente nós recebemos das distribuidoras responsáveis por essa região suas estimativas de consumo de energia nos próximos anos, as características dessas usinas, e a partir desse planejamento nós identificamos quais locais precisam ou de um reforço na sua geração local, ou mesmo de uma substituição, de uma nova usina. E a partir desse planejamento, o Ministério de Minas e Energia promove os leilões para atendimento a esses sistemas isolados. E aí, só fazendo uma distinção inicial, quando eu falo de sistema isolado, eu estou falando predominantemente de áreas urbanas, né? Por exemplo, Boa Vista. Então, ainda que existam áreas urbanas com uma população menor, ela tem um atendimento diferenciado em relação às chamadas regiões remotas, que são, aí sim, pequenas comunidades rurais. E o atendimento é distinto. Nesse caso, se dá pelos programas de universalização de acesso à energia elétrica. Antes o programa Luz para Todos, agora o programa Mais Luz para a Amazônia. E, bom, eu havia falado que esse planejamento dos sistemas isolados, ele aponta as necessidades de contratação, né, os leilões que são necessários. E a cada vez que a gente antevê um leilão como esse, nós na EPE publicamos estudos, eu deixo aqui os links para alguns deles, identificando o potencial de outras fontes que não só o diesel, já que o diesel predomina e é tão caro, né? Então, uma conclusão geral de todos esses estudos aqui é que as chamadas usinas híbridas, que elas vão combinar aí tanto a geração solar fotovoltaica com baterias, e até mesmo uma usina diesel de backup para os momentos de maior demanda, esse tipo de arranjo ele já se mostra bastante atrativo do ponto de vista econômico e podem desempenhar um papel relevante nesses leilões e assim favorecer a transição energética também nos sistemas isolados. Se a nossa matriz já é bastante limpa no sistema interligado, nos sistemas isolados ainda temos esse desafio. E, bom, eu falei dos leilões, né? O último leilão realizado no ano passado foi o de Boa Vista, para atendimento não só à capital Boa Vista, mas às cidades que estão conectadas à Boa Vista. E nós, antes desse leilão, fizemos uma série de estudos e relatórios que foram divulgados, avaliando o potencial de outras fontes. E aí estimamos o potencial eólico, solar, de biomassa, de biocombustíveis, de hidrelétricas também, para apontar para a sociedade que existem soluções alternativas ao diesel e competitivas. E, de fato, foi interessante e gratificante ver que esses estudos colaboraram para o resultado do leilão, que foram contratadas ali 9 usinas,
apenas uma a óleo diesel, mas de uma capacidade menor, algumas a biomassa e uma maior de gás natural, que vai usar o gás que vem do campo de azulão no Amazonas, né? Esses empreendimentos, eles estão em etapa de construção, eles devem entrar em operação no meio do próximo ano, e com isso já se enxerga um benefício muito claro, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista econômico, porque o preço da energia que foi contratado, ele é muito menor do que a energia que se tem hoje em Boa Vista, que é 100% a óleo diesel. Então, por aí que isso acontecesse, esse leilão já foi pensado de forma a criar condições de competitividade para as fontes renováveis também. E, bom, resumindo tudo do que eu trouxe aqui hoje, a gente tem uma série de desafios para os próximos anos, do ponto de vista de planejamento energético. Novos recursos e tecnologias estão disponíveis a custos cada vez mais competitivos, e isso traz novos desafios. Cada vez mais a nossa matriz ela vai contar com fontes de geração variável e não controlável. Cada vez menos as hidrelétricas vão ter um papel tão relevante quanto tinham no passado, e isso, a forma de operar o sistema passa a ser mais desafiadora, né? Mas o recado que fica é a expansão da matriz elétrica brasileira, ela vai ser predominantemente renovável, ainda que esses nossos estudos eles tenham um caráter indicativo, né? Esses números que nós apresentamos aqui não quer dizer que eles vão de fato ser concretizados. É uma forma de estimar o que vai acontecer no futuro e se preparar para esses novos desafios, né? A gente vê, por exemplo, comparando os planos decenais ano a ano, a geração distribuída, aquela que se instala nos telhados ou em pequenas usinas, ela tem crescido de forma exponencial, superando em muito os números que nós temos estimados em cada um dos planos decenais. Então, isso só mostra o desafio de revisitar esse planejamento com uma certa frequência. E esses números que eu apresentei do PDE, eles estão em revisão, nós já estamos trabalhando no PDE 2030, e o desafio é não só todas essas mudanças que acontecem naturalmente, mas também a redução da demanda provocada pela pandemia, o que nos faz perguntar qual vai ser a matriz do futuro, se todo aquele potencial que nós estamos estimando para as novas contratações, se eventualmente eles não vão ser postergados. Essa necessidade eventual de contratação ela pode ser adiada, já que o consumo teve uma redução significativa. E, por fim, como eu falei, os sistemas isolados, eles têm uma série de particularidades, quase todos estão na região amazônica, e demandam um planejamento mais ponto a ponto, para entender as características de cada local e também divulgar, o nosso papel tem sido divulgar vários estudos que promovam a transição energética também nos sistemas isolados. E com isso eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, pela sua excelente apresentação, participação, foi muito interessante, porque ela aponta para mudanças na matriz energética brasileira. Estamos, né, esperando isso, propostas de novas tecnologias, e que de fato possam diminuir o impacto sobre as comunidades quando a gente fala sobre impactos tanto sociais quanto ambientais na Amazônia. Então, novamente, obrigada. Obrigada, Gustavo, Alex e Simone, pelas apresentações. Bom, com isso, então, eu vou dar por encerrado esse nosso primeiro painel. Lembrar a todos do nosso segundo painel, que será daqui 2 semanas. Então, nos vemos daqui 2 semanas e manteremos contatos e a todos também informados. Novamente, obrigada a todos e tenham um bom final de semana.